da família de Deus. Nossa nação verdadeira e final não é essa aqui. Em nossa terra prometida, na terra que está prometida para o povo de Deus, quem governa é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o renovo, o santo. Lá não tem droga, lá não tem violência, não tem pobreza, não tem fome e muito menos político corrupto. Aqui nós estamos na terra da nossa peregrinação, e aqui muitas vezes nossos governantes terrenos, apesar de autorizados por Deus, se opõem ao divinamente determinado. O povo de Deus sofre e a nação toda também. O que é que nós devemos fazer então? Segundo ponto de aplicação da mensagem: buscamos a Deus. Quantos de nós, em vez de reclamar das mazelas da nação e falar mal do governo, vamos ao nosso quarto de oração 3 vezes ao dia para que Deus mude a realidade do Brasil? É muito, né? 3. 2. Está puxado. Difícil. Quantos de nós vamos uma vez por dia para o nosso quarto orar pelo Brasil? Quantos de nós oramos hoje pelo Brasil? Interessante que nós não obedecemos nem ao que Paulo recomendou a Timóteo. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A Bíblia, através das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, nos convoca e determina que nós oremos constantemente pelas autoridades da nação, para que o país melhore para todo mundo, para nós que somos crentes e para os ímpios também. Mas os pastores das nossas igrejas, eles acham que eles precisam ser vereadores, deputados. Os crentes pensam que nós precisamos de mais político crente. Até hoje não tem funcionado. Sabe por quê? Porque não foi isso que Deus mandou fazer em primeiro lugar. Nós invertemos a ordem das coisas. Queridos, com todo amor e respeito, o que nossos pastores evangélicos no Brasil precisam fazer este ano do período eleitoral não é comitê de apoio político a candidato X ou Y em suas igrejas ou convenções denominacionais. Nós, pastores, precisamos urgentemente nos unir em uma grande campanha de oração por essa nação. Esse foi o caminho de Daniel, esse foi o mandamento do Novo Testamento, e vai continuar valendo como mandamento cultural enquanto Jesus não voltar. Somente uma ação de Deus muda esse país e ponto final. Não é com pastor vereador, com crente deputado que nós vamos mudar as coisas por aqui. É com pastores crentes que amem verdadeiramente ao Senhor e que orem por uma igreja cheia do Espírito Santo todo dia. A igreja de Atos impactou o Império Romano. Como ela conseguiu isso? Atos 1 e 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Poder aqui, em Atos 1:8, é a palavra grega dinamis. É a mesma palavra que vai dar o nome à origem da bomba, dinamite. O que isso significa? Que uma igreja que está cheia do poder do alto tem mais poder do que uma bomba atômica. Ela tem a capacidade, porque ela recebe poder do alto, para destruir as estruturas corrompidas que a cerquem, seja no bairro, seja no município, no estado ou no país inteiro. Foi assim em Atos, foi assim na Reforma Protestante. Tem gente que pensa que na Reforma Protestante a única coisa que se conseguiu foi fazer com que as pessoas tivessem acesso às Escrituras, com que as pessoas mudassem a estrutura da igreja. Lutero e os reformadores, eles causaram um impacto enorme nas nações onde a reforma começou. Na reforma inglesa também aconteceu a mesma coisa. O movimento dos puritanos na Inglaterra promoveu mudança. Eles criaram um sistema educacional diferente, políticas públicas diferentes. A nação que era tratada por Deus, pelo Espírito Santo, ela mudava como um todo. Sabe qual é o reflexo disso? As nações mais poderosas da atualidade são nações que ao longo dos últimos 600, 700 anos foram varridas por Deus com um tipo de avivamento religioso. Você tem a Alemanha de Lutero, tem a Suíça de Calvino, tem a Inglaterra de homens como John Owen, como John Wesley.
Tem os Estados Unidos, que foram colonizados por puritanos evangélicos e que hoje são a maior nação do planeta. Sabe por quê? Porque em um determinado momento essa nação tinha gente crente de verdade que estava na frente da nação. Foi assim no século XX na Coreia do Sul. A Coreia do Sul agora está se tornando um dos maiores gigantes da Ásia. A Coreia do Sul não está chegando a ser um gigante da Ásia simplesmente por mudança política. A Coreia do Sul no final do século XX foi varrida por um avivamento espiritual, por um movimento de oração pelo país inteiro, que fez com que os políticos se tornassem com vergonha de serem corruptos. E a Coreia, nos últimos 30 anos, se tornou um dos maiores gigantes asiáticos. E se vocês leem os jornais, na última semana foi anunciado que a Coreia, em breve, deverá passar o Japão como economia nacional. Isso é fruto, sabe de quê? Deus no povo. A Igreja Evangélica do Brasil não precisa de poder político partidário, ela precisa ser cheia do poder de Deus. Como que se consegue isso? Da mesma forma que Daniel, de joelho. Isso funciona? Vamos voltar para a história de Daniel. Os inimigos conseguiram o seu intento. Apesar da relutância do rei Dario em condenar Daniel, os corruptos o forçam a ordenar a morte de um homem bom para toda a nação medo-persa. Daniel, então, é condenado a morrer na cova dos leões. Os corruptos, um minuto, por favor. Os corruptos pensam que o seu problema então acabou. O bonzinho Daniel já era, vai morrer. Virou presa dos lobos da política e comida dos leões da cova. O rei lança Daniel na cova e fala a Daniel, pedindo que o Deus de Daniel dê livramento para ele. O rei se angustiou durante toda a noite, não conseguiu dormir direito, e ao amanhecer ele encontra Daniel intacto dentro da cova. Agora preste atenção como Dario chama Daniel antes de saber se Daniel estava vivo. Daniel, servo do Deus vivo. Dario já sabia. Os homens que realmente servem ao Deus vivo são conhecidos pelos ímpios também. Daniel é retirado da cova. O rei se alegra. Os inimigos da nação e suas famílias são condenados e morrem. Essa é a forma do meu Deus agir. Muita gente, quando prega esse texto, termina a mensagem aqui, como se o grande milagre dessa história fosse Daniel não ter virado comida dos leões. Deus dando livramento ao seu servo injustamente perseguido. Isso aconteceu? É óbvio. Foi maravilhoso? Foi. Mas esse não é o maior milagre do capítulo 6. Vamos voltar para o capítulo. Presta atenção no que Deus fez. Primeiro, tratamento radical divino da corrupção na Pérsia. Acabam os corruptos e não deixam nem semente para trás. O rei pega todo aquele monte de político corrupto, manda jogar todo mundo na cova, junto com mulher e filho, para não deixar nem semente dos corruptos na Pérsia. Muito bem, essa é a forma que Deus age. E tem mais. O rei Dario estabelece um decreto real que ordena que toda a Pérsia adore ao Deus de Daniel. Reconhece que o seu reino de Dario é um reino temporal, mas que o reino de Deus de Daniel é um reino eterno, que o Deus de Daniel é poderoso para fazer sinais e maravilhas, através do testemunho da operação de Deus, do testemunho da operação do poder de Deus, na vida de um único governante, realmente crente, e que orava sistematicamente. Acontece um milagre tremendo como esse. Sabe qual que é o maior milagre da história? Uma nação que dias antes era totalmente governada por homens ímpios e corruptos, sofre uma transformação social gigantesca. É o Deus do povo de Israel, que estava ali na Pérsia, exilado, que era peregrino na Babilônia e que estava implodindo as estruturas sociais da Pérsia. Por quê? Porque um homem de Deus se colocou em oração. Pode acontecer isso aqui no Brasil, irmão? Pode. O Deus de Daniel continua vivo e ativo. E o que nós temos então que fazer? Nós temos que seguir o caminho de Daniel até o lugar de oração. Esse é o segredo. Já estou concluindo. Quero concluir então fazendo um apelo a todos vocês que estão ouvindo essa mensagem. Esse ano, antes tarde do que nunca,
Vamos fazer uma grande campanha nacional de oração para que o Espírito Santo desça com poder sobre a igreja e através dela exploda a corrupção desse país. Que nossos governantes rendam ao Deus vivo que atua na igreja verdadeira. Nosso povo está desesperançoso, nosso povo está triste. Então vamos nos lembrar das Escrituras mais uma vez. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa de progresso para a nação que permanece viva, eficiente até os dias de hoje. Isso sim é que vai mudar os nossos municípios nessa eleição. E por fim toda a nação brasileira. O resto até hoje não funcionou. Nós precisamos de um milagre de Deus para o Brasil urgentemente. Então aí vai o meu desafio para nós aqui da nossa igreja e para todo mundo que chegar a ouvir essa mensagem que eu estou pregando aqui. Dia 21 de agosto começa a campanha eleitoral no rádio e na televisão. Preste bem atenção. Dia 21 de agosto começa a campanha eleitoral no rádio e na TV brasileira. Quero convidar os irmãos aqui da nossa igreja que sentiram que Deus falou aos seus corações através dessa palavra, que organizem grupos de oração nas suas casas. Eu quero sinceramente que nós tenhamos aqui na igreja voluntários que se ofereçam para fazer reuniões de oração aqui no templo, principalmente até as próximas eleições. Vamos criar um movimento de oração pela nação brasileira. Poderia se chamar Estou Orando pelo Brasil Todo Dia, algo parecido. Eu, Paulo Afonso, estou aceitando sugestões. Aguardo os voluntários daqui da igreja. Quero pedir aos jovens que são tão articulados nas redes sociais, no Facebook, no Orkut, que usam os seus e-mails sempre, que me ajudem nisso. Vamos disseminar essa campanha de oração pelas redes sociais, entre os nossos colegas de trabalho, entre os nossos colegas de escola, por toda a igreja evangélica brasileira. Nós temos pouco menos de um mês para divulgar e começar essa campanha, e eu quero contar com a ajuda dos irmãos aqui da nossa igreja. Nós vamos começar a campanha também no dia 21 de agosto. Eles vão começar a campanha deles e nós vamos começar a nossa, de joelhos, todo dia, 1, 2, 3 vezes por dia. Convido você que for membro dessa igreja ou de alguma outra igreja que venha ouvir essa mensagem e se interessar por participar desse movimento, que se junte a nós. Talvez você possa ser membro de uma outra igreja e esteja nos visitando hoje à noite. Leve essa mensagem para o seu pastor, independentemente da sua denominação. Basta ter uma visão de Deus para o Brasil. Organize o mesmo trabalho na sua igreja. Fale com seus líderes. Vamos fazer botões, cartazes, camisetas, abaixo-assinado virtual, mas acima de tudo, vamos orar juntos. Em toda a casa de crente, em toda a igreja, pelo Brasil afora. Se um homem de Deus, em oração, mudou a Pérsia, que nós podemos conseguir, se no Brasil nós somos dezenas, centenas, quem sabe, até milhares, unidos orando juntos, em um só propósito, no mesmo período de tempo. Nós vamos ter até o mês de outubro para pedir a Deus que faça acontecer de novo. Dia 7 de outubro é o primeiro turno das eleições. Quero convidar igrejas para se juntarem a nós e convidar os irmãos da nossa igreja para que no dia 7 de outubro nós façamos uma campanha de 24 horas de oração pelo Brasil, nessa igreja e em todas que quiserem fazer isso. Nós vamos pedir um milagre de Deus para essa nação. Eu tenho um sonho, quero compartilhar ele com você. Eu quero ver um milagre de impacto dos céus, que mude a história do município de Vila Velha, do estado do Espírito Santo e do país Brasil. Eu creio que o meu Deus pode fazer isso acontecer. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Eu gostaria muito de ver notícias de progresso de grupos assim por toda a nação. Então, se você não tem meu e-mail, mande mensagem para mim, paulocastelo7@gmail.com. Paulo Castelo, o número 7, @gmail.com.
Nós estamos aqui, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Paú, o telefone é 27-3326-4485. Junte-se a esse propósito, para que a Igreja brasileira possa mudar a história dessa nação. Depois disso, quero dizer para vocês, para encerrar, eu sou brasileiro e creio em Deus soberano sobre a história. Por isso, com a graça de Cristo, eu não vou desistir nunca. Deus abençoe a Igreja brasileira. Deus abençoe o Brasil. Vamos orar então? Queria convidar vocês a ficarem em pé comigo. Eu não sei se essa mensagem falou ao seu coração. Eu espero que tenha falado ao seu coração como falou com o meu coração, Eu espero que o Espírito Santo de Deus use a mensagem para fazer alguma coisa acontecer na nossa igreja, na nossa cidade. Eu creio que isso pode acontecer, já falei isso. E eu espero que depois você me procure os pastores da igreja, o pastor Jairo, para que nós possamos fazer a nossa planilha, nós começamos a nos organizar. Minha vontade é fazer um abaixo-assinado virtual, é fazer um site ou um blog dessa campanha de oração, de joelhos pelo Brasil, alguma coisa nesse sentido. Minha vontade é desenvolver marcas gráficas dessa campanha, que no período das eleições, da campanha política, que os crentes do Brasil desfilem com mensagens escritas: estou orando pelo Brasil. E no dia da eleição, as pessoas vejam as igrejas se unindo nas praças públicas em Vila Velha, se unindo nas praças públicas em Vitória, para orarem juntas, para que uma mudança real aconteça nesse país. Eu creio que isso pode acontecer. Agora, Deus quer usar a mim para isso acontecer. Deus quer usar você para isso acontecer. Resta saber se nós vamos passar mais uma eleição reclamando e falando mal de político, ou se nós vamos fazer o que Deus mandou a igreja fazer, através do exemplo de Daniel. Se nós vamos botar o joelho no chão, a cara no pó, e vamos pedir: Senhor, que o teu Espírito Santo venha poderosamente sobre esse país, e que exploda a corrupção política do Brasil. Nós podemos ver um milagre acontecer. Eu creio firmemente nisso, irmãos. Nós podemos ver um milagre acontecer, como aconteceu na Pérsia. Não gastaram uma geração para mudar a corrupção da Pérsia, não se gastou um ano para mudar a corrupção da Pérsia. Deus fez banir, acabar com a corrupção com os corruptos da Pérsia, que estavam nas posições de poder, numa questão de dias. Foi um estado da história. Eu creio que isso pode acontecer de novo. Creio de coração, porque eu creio que meu Deus é o mesmo Deus de Daniel. Creio que Deus faz ainda as mesmas coisas. Eu quero orar com você, quero que você se junte comigo, que vai orar comigo na minha casa, que venha se encontrar comigo aqui na igreja e orar com você, pedindo ao Senhor: faz acontecer mais uma vez. Queria que você agora orasse comigo então. E nós vamos ter aí 20 dias, entre 20 a 30 dias para organizar isso tudo, aqui na nossa igreja, e com quantos mais quiserem se juntar a nós. Amém? Vamos fazer.